A serenidade, a qual é inseparável daquilo que você é, na profundidade do seu ser. Poderíamos dizer que todos já somos serenos. A serenidade já está lá, não necessita de ser encontrada. Com certeza ela não necessita de ser criada, porque já está lá. A única coisa é que ainda pode não ter reparado nela. Se existe muito ruído mental, então ainda não reparou nela, mas ela já está lá. Também não notou que a dimensão dentro de si próprio é muito mais profunda do que o movimento dos seus pensamentos. Toda a sua identidade está amarrada ao movimento dos pensamentos. A mente criou a interpretação do eu, uma história pessoal e nada mais, que brevemente terminará, daqui a muito ou pouco tempo, talvez 10, 40 ou 50 anos. Aquilo que você é e a serenidade são o mesmo. Se ainda não ficou completamente louco neste mundo de loucos, significa que tem algum acesso à serenidade dentro de si próprio. Poderá não se recordar dela, afinal ela não é memorizável, uma vez que a serenidade é intemporal. E por isso, a mente não pode memorizá-la ou pensar, isto é interessante, vou recordá-lo. A serenidade não é interessante porque o interessante é uma coisa mental. Tal como o nosso fim de semana não irá ser interessante. Já devem ter reparado nisso. Mas o fato de ser interessante não é o definitivo, uma vez que esse definitivo é o apenas para a mente. Se sair para o exterior e olhar para um carvalho, uma flor ou o pôr do sol, poderá dizer, este pôr do sol é interessante. Mas só se quiser escrever uma tese sobre pôr do sol. Terá de analisá-lo, assim como ao carvalho, que se torna interessante quando estiver a estudá-lo mentalmente. A dimensão da mente tem o seu lugar. Contudo, se ficar preso a ela, tem de separar as coisas em pequenas partes para poder efetuar a análise. A propósito disso, a maior parte das análises obriga a que aniquile o objeto antes da observação, ou então, durante o processo, a coisa acaba por morrer mesmo. Porém, se apenas for o carvalho, o contemplar, olhá-lo verdadeiramente, então o que está a olhar irá para além do interessante. Será muito mais profundo do que interessante. Como o pôr do sol, onde não há nada de interessante, e todavia vai muito além disso. É espantosamente inspirador. É profundo. Há uma profundidade aí que desafia o conhecimento da mente. No momento em que o analisou, o reduziu a algo sem vida. A maioria das pessoas na nossa civilização, e isso já dura há muito tempo, estão encurralados nessa dimensão onde vão compulsivamente atrás da vida, analisando, interpretando e rotulando as coisas logo que elas entram no seu campo de consciência. Fazem as pessoas, as situações que encontram, reagindo de imediato ao relacionamento pessoal que têm com elas. Fazem também com a natureza, e por isso não conseguem perceber o sagrado que se encontra nela, dado que fazem apenas uma aproximação com o pensamento. É um presente medonho para se encontrar, o presente da sua própria mente. É assim que comunicam com toda a vida, apenas desta forma. Toda a nossa vida acaba por ser reduzida a uma realidade conceitual da sua cabeça, consistindo dos pensamentos que tem sobre as coisas, gerando pontos de vista, opiniões e mesmo o chamado conhecimento. O conhecimento
é um pensamento, um rótulo que lhe dá a ilusão de que sabe, mas é apenas isso. É um pensamento que colocou em algo. É nessa altura que perde a sua profundidade e vivacidade e começa a relacionar-se através do véu do pensamento. Relaciona-se também consigo próprio através do véu do pensamento. E nesse sentido começa a identificar a si próprio com uma base conceitual do pensamento. Um eu egocêntrico, um eu com a sua história pessoal incompleta, com seus desejos, medos e frustrações, e com a esperança de que irá encontrar o preenchimento do seu não preenchido eu, baseado numa história de futuro. O que é, outra vez, o pensamento forma. É tudo o que o futuro é. Nunca ninguém o encontrou, a não ser como um pensamento. Contudo, a maior parte das pessoas vive inconscientemente, como se o momento seguinte e os que se lhe seguem são mais importantes do que este momento, o único que verdadeiramente é. Esse único momento do qual não poderá escapar, nunca escapou e também não escapará jamais. É inseparável da vida que você é e também inseparável da serenidade. Logo que entra no agora, com a sua atenção, a serenidade emerge. A essência do momento presente, independentemente da loucura que possa aparecer na superfície, é sempre serenidade e é também de caráter sagrado. O único lugar onde a dimensão do sagrado pode ser encontrada é no agora, no momento presente. Tem de despertar nesse momento para reconhecer a sua sacralidade. Quando está perdido em pensamentos, o sagrado não tem sentido. Poderá tornar-se num dos muitos conceitos com os quais está habituado a brincar e até pode escrever uma tese sobre isso, sem nunca ter tido, alguma vez, o privilégio de encontrar essa sacralidade. A profundeza do agora é inseparável do seu verdadeiro ser, da sua vida real, e é sagrada. É por isso que estamos aqui, para aprofundar a nossa lucidez nessa dimensão. E o sagrado aparece em todo lado. Se você estiver realmente presente, encontrará o sagrado em tudo. É mais fácil aqui em Feinhorn, assim como nos locais que são considerados sagrados, porque há menos densidade nas estruturas físicas, nas formas. E aí há uma transparência na maior parte da matéria. Algo brilha através das formas. É por isso que nós chamamos a esses locais sagrados. Porém, mesmo aqui, há algumas pessoas que não conseguem sentir isso, porque elas ainda não estão suficientemente presentes quando passeiam nos jardins. Têm ainda na cabeça pensamentos sobre o que irão fazer depois de amanhã e a acumulação de problemas, que são pensamentos forma, uma parte da sua interpretação do eu. Tenho problemas muito importantes para resolver.